noite a todos. Confesso que estar no altar, eu subir no altar, toda vez que eu subo, eu tremo e estremeço, porque é um local que a gente tem que estar em total vigilância. Entendeu? Porque a gente vai falar daquilo que a gente tem que estar vivendo. E não é fácil você viver todos os dias, é um dia após o outro, né? E hoje na lição da classe lá, a gente estava conversando sobre a guerra interior e exterior, né, que nós vivemos. E eu me sinto membro aqui da igreja. Eu vou te convidar a participar mais da EBD, que a EBD hoje não foi totalmente concluída, mas, meu irmão, dava vontade de ficar um pouco... Não, meu irmão? Dava vontade de ficar um pouco mais. Porque tem assuntos que são assim gostosos de você estar degustando dentro de uma escola bíblica dominical, e atrai, e te chama a atenção, e faz com que você venha conjecturar, você venha compartilhar junto com o professor, porque muitas das vezes o professor ele prepara uma lição, ou o pregador prepara uma mensagem, e às vezes você está tão desligado por causa, não por culpa tua, mas às vezes por causa dos seus anseios, por causa das suas guerras espirituais, guerras pessoais. E isso muitas das vezes mexe muito com o nosso emocional, com o nosso psicológico. Eu não estou pondo culpa em ninguém, tá, gente? Eu vivo muitas das vezes conflitos também, tanto pessoais quanto espirituais, e isso não vou dizer que é normal, mas faz parte. No mundo tereis aflições. Falamos isso hoje, né, Jorge, lá na lição. No mundo tereis aflições. E se você não tiver aflição, como é que você vai ser aprovado lá no final? Então você precisa passar por um processo. E o processo gera o quê? Escolhas. O processo gera escolhas. Então, não é fácil fazer escolhas. E eu vou contar um pouco sobre mim, mas antes de contar um pouco sobre mim, eu quero que você me acompanhe num texto que está em Salmo 42. É bem conhecido, mas vamos trabalhar juntos. Eu gosto de trabalhar junto com a igreja. Quando eu dava aula também, eu gostava de fazer igual o professor fez hoje, conjecturar junto com os alunos. Isso é muito bom, porque você prende a atenção, você abraça a atenção de todos ali, e todos vão estar numa mesma linha de pensamento. Isso é muito bom. Amém? Pode ficar sentadinho assim mesmo. E diz assim: como o servo anseia pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face do Deus? As minhas lágrimas servem de alimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: onde está o seu Deus? Só até aqui. Existem decisões, como eu falei, que serão só sua. Há pouco tempo sentou eu e minha esposa na sala, eu precisava tomar uma decisão na minha área profissional. E ela estava impactando muito na minha saúde, principalmente na minha vida espiritual. E como eu falei, decisões, ela mexe muito. Inclusive eu lembrei hoje, pastor, uma vez quando o Daniel subiu aqui, comentou sobre o senhor. O senhor tomou uma decisão uma vez, largar o seu trabalho no banco e abdicar para a vida pastoral. Eu peguei isso como referência, eu falei, caramba, olha que legado que esse filho vai levar para a vida. O que você tem feito como legado para deixar para a vida? Sentamos eu e minha esposa, começamos a conversar, eu falei, meu trabalho não está me fazendo mais bem. Apesar de eu ganhar muito bem, termos tudo do bom e do melhor, mas não está me fazendo bem. Eu não estou tendo tempo para você, eu não estou tendo tempo para cuidar da minha saúde e, principalmente, não estou tendo tempo para Deus. Preciso tomar uma decisão. Você me ajuda? Presta bem atenção, você me ajuda. Nós somos um só corpo, né? Marido e mulher. A decisão não é só minha, é nossa. Porque a consequência dos atos que eu tiver, minha esposa também vai ter. Mas, pastor, o que tem a ver a lição que o senhor está lendo com o que o senhor está falando? Eu vou chegar até lá, você vai entender. Oramos,
chegamos à decisão que eu deveria largar esse trabalho. Foi difícil largar, porque você gera em 4, 5 anos, o Wagner trabalhou comigo nessa empresa, conhece um grupo de pessoas maravilhosa de se trabalhar. Eu não tenho isso para falar da empresa que eu trabalhei. E foi difícil sair, porque eu tive que preparar alguém para ficar no meu lugar. Mesmo com a carta de demissão na mesa do gerente, ele não queria me mandar embora. Eu falei para ele, não, cara, eu preciso. Coisas aconteceram na minha vida que mexeram com o meu emocional, mexeram com o meu psicológico. Eu perdi meu pai, depois eu perdi minha tia, eu não estava presente, meus irmãos que ficaram cuidando deles, e eu não estava lá. Isso mexeu muito comigo. Eu não estou tendo tempo nem para minha esposa. E eu fui muito aberto, muito direto com minha diretoria, com meu gerente. E isso está me fazendo um mal tremendo. Eu estou tendo pressão alta, emocional. E fui conversando com ele assim. Ele falou o seguinte, ó, você tem 20 dias na casa, eu vou te dar mais 10. Tira uns 30 dias, vai passear um pouquinho, vai refrescar sua memória. Quem sabe você volta e muda de opinião. Mas eu já estava com minha opinião formada. Só que a gente tem um defeito muito grande. A gente ora, mas não espera a decisão de Deus. E eu me enquadro nisso também. Quando de repente eu comecei a pensar, eu falei, cara, eu não estou aguentando mais. Os dias vão passando, as fériasinhas prolongadas, e aquilo foi me apertando o coração. Eu falei, não, senhor, não dá, não estou aguentando mais. Tem coisas que você não adianta você forçar a barra, porque você vai acabar se machucando. Então é melhor abrir mão. Só que o homem, ele é o provedor da casa. Isso mexe muito com o quê? Com o emocional, psicológico, com o moral do homem, com o caráter do homem, com tudo do homem que você possa imaginar. Quando eu tomei essa decisão, eu desci, vim cá para São Gonçalo. Saí, fui trabalhar em outra empresa, ganhando até menos, mas estava feliz. Mas chegou um ponto que aquela felicidade foi acabando. Eu falei, não é ainda o que eu quero. Não é o que eu quero, Senhor. Ainda não estou tendo tempo para o Senhor. Eu orei e pedi que o Senhor me desse tempo para me trabalhar na tua obra. E às vezes trabalhar na obra você pensa que está entre 4 paredes e não é. Aqui é o local de coinonia, aqui é o local de comunhão. Aqui é o local onde a gente traz almas, ganha almas para Cristo. É isso que a gente precisa entender muitas das vezes. E procurei um amigo aqui na cidade, que tem uma agência de carro, troquei meu carro. Um outro colega comentou comigo, disse, cara, trabalhar de motorista de aplicativo é bom. Aí, falei, peraí. Isso será que vai ser bom? Comecei a analisar, fazer uma logística de cálculos, tempo. Eu falei, esse negócio eu acho que vai ser bom. Eu vou ter tempo para Deus, eu vou fazer meu tempo, eu vou ser meu patrão, eu vou gerar minha renda. No primeiro mês eu trabalhei igual um louco. Nem na igreja eu fui, confesso que nem na igreja eu fui. Primeiro mês. A gente tem que ser realista. Eu olhei assim, senhor, deu um dinheirinho bom, 3 semanas. No segundo mês eu criei uma logística. Eu falei, não, domingo eu falei com o senhor que foi uma promessa. A gente combinou, né, Deus? Então eu não posso faltar com a minha palavra. Domingo é do Senhor. Eu não posso trabalhar. Mesmo assim, ainda falhei no segundo mês. Nos outros meses eu falei, não, eu tenho que tomar vergonha na minha cara. Eu tive um trato com Deus, eu fiz um pacto, e pacto não pode ser quebrado, a aliança não pode ser quebrada, ela é forjada no fogo e não tem emendas. E minha esposa me cobrava isso. Graças a Deus eu tenho uma esposa maravilhosa. Eu falo que ela é a minha chata necessária na minha vida. E você agradeça a Deus se você tiver uma chata necessária também na tua vida, tá? Seja para a mãe, seja para a esposa, entendeu? E quando chegou um tempo, eu falei, não, Senhor, eu estou vacilando ainda contigo, ainda não está no objetivo. E eu passei a entender que não era só entre 4 paredes. Quando Deus me deu a primeira pessoa para me evangelizar dentro do meu carro. Meu não, de Deus. Tem um hospital ali indo para o lado de Niterói, não sei se é Pindotiba, um hospital de câncer, se eu não me engano. Entrou 2 senhoras no meu carro. E, para resumir, espíritas. Aí ficamos conversando, mas elas numa alegria tão grande que aquilo começou a me impactar.
E eu estava com o pendrive no carro, ouvindo louvor, e elas conversando comigo, batendo bastante papo, e eu gosto de conversar, né? Quando ela fala para mim assim, eu tive 30 e poucos nódulos no estômago. Eu falei, caramba, 30 e poucos nódulos no estômago, e essa mulher está com essa alegria tão grande conversando comigo aqui dentro do carro. E a outra irmã dela também fazia tratamento de hemodiálise. E começamos a conversar. Ela começou a louvar o hino que estava tocando, porque você gravou para mim os hinos. Aí, o senhor é evangélico? Eu falei, sim. Eu também já fui, hoje eu sou espírita. Eu falei, oba, que brecha gostosa. Eu adoro brecha, o inimigo gosta, eu também tenho que gostar, então você tem que jogar com as mesmas armas. Eu falei, o que te fez sair da presença do Senhor? Eu não vou entrar em detalhes, que eu posso, de repente, conflitar. Eu falei, olha só, eu vou te fazer uma proposta agora aqui. A senhora aceita que eu ore pela senhora? Eu andando com o carro dirigindo. Ela aceita, mas eu vou fazer uma oração diferente. Eu vou parar bem ali na frente. E eu vou te provar que o meu Deus, a quem eu vou orar neste momento pelas senhoras, é capaz de te curar agora. Elas moram aqui para o lado do Boaçu. Eu não lembro mais onde é a casa delas. Eu orei, a lágrima daquelas mulheres se derrama, porque não tem como você não se derramar na presença do Senhor. Quando algo é impactante, você sente a presença do Espírito Santo. E eu passei a entender, Senhor, o Senhor quer me usar de várias formas. E eu ainda não estou dando vazão ao que o Senhor precisa me usar. Porque eu estou deixando as ansiedades em primeiro lugar. Eu estou deixando as minhas ansiedades, os meus desejos, me impactarem mais do que a sua vontade em minha vida. E não é fácil isso, tanto para nós pastores, quanto para todos nós, vencermos as nossas ansiedades e desejos. É muito difícil, muitas das vezes, ir na contramão do inimigo. Porque o inimigo está 24 horas ali te perturbando, está 24 horas te atentando o teu juízo, te mostrando situações em que você pode cair, e muitas das vezes você até cai. E sabe qual é o maior nosso defeito? Maior ainda, muitas das vezes não dar a mão, é criticar. E eu já me pus nesse lugar, às vezes como crítico, e não como ajudador. E quando você se encontra sozinho numa situação em que você precisa resolver essa situação, e só depende de você, da sua opinião, da tua atitude e do próximo passo que você tem que dar, o que você faria? Davi, quando escreveu esse salmo, todos os salmos ali, na maioria, ele se inspirou de um jeito assim. Eu ouvi uma ilustração, se eu não me engano, do Marcos Feliciano, sobre esse texto. Eu vou pegar uma carona nesse texto dele. Ele falou assim, quando a corça, quando chegou na beira do rio, ela tinha muita sede, porque ela estava caminhando. Então, quando você caminha no sol, acontece que você começa a gerar o quê? Um desgaste físico. Do desgaste físico vem o mental, psicológico. E a corça, ela tinha o quê? Sede. O texto fala sobre o quê? Sobre sede. A corça, ela tinha sede. Só que ele entra num detalhe tão profundo, entendeu? Que ele fala assim, Davi, ele queria impressionar o seu pai. Davi tinha uma ansiedade dentro dele. Porque todos os seus irmãos eram o quê? Guerreiros. Todos os seus irmãos iam para a guerra. E Davi, por ser um homem pequenino, de estatura pequena, franzino, ninguém acreditava em Davi. Então, Davi, o que fazia? Pastorear, cuidar das ovelhas de seu pai. Estava lá no campo, cuidando. Mas Davi queria impressionar o seu pai. Grava bem isso, Davi queria impressionar o seu pai. Muitas das vezes a gente quer impressionar alguém, impressionar a família, alguma coisa, e a gente gera o quê? Ansiedade.
porque a gente não espera o tempo de Deus. Davi, um belo dia, sai para caçar. Então, ele pegava coelhos selvagens, pegava animais de pequeno porte. Mas nesse dia, quando ele chega na beira desse rio, ou lago, não sei, ele dá de cara com essa corça. Então, a corça, mais ou menos, deve pesar o quê? Uns 150 a 200 quilos, aproximadamente. E ele, na pequena estatura, ele não ia conseguir o quê? Levar toda aquela corça para o seu pai. Mas ele pensou assim, vou tirar um pedaço, o melhor pedaço, e vou levar. Quando ele, de repente, pega a tua flecha e o teu arco e mira naquela corça, de repente ele ouve um barulho na mata. Era o leão, que já estava lá espreitando para pegar a corça. Davi pega, aponta a flecha para o leão, aponta a flecha para a corça, aponta para o leão, aponta para a corça. Quem você acha que ele atirou? No leão ou na corça? Hã? Quem acha que é o leão? Levanta a mão. Quem acha que é a corça? Eu não vou falar não, vocês vão se impressionar até o final. É bom que vocês estão me acompanhando, estou gostando. O que acontece? A corça, quando percebe que há um perigo iminente, a explosão de corrida dela é maior do que a do leão. Só que o tempo de durabilidade dela de fôlego é menor do que a do leão. E o que acontece? Quando você corre, você libera no teu corpo o quê? É feromônio, esse nome é esse nome mesmo. O seu suor começa a exalar um cheiro. O leão não estava conseguindo alcançar, mas ele ia pelo cheiro. E foi Davi igual um louco atrás. Davi seguiu as pegadas, porque ele não ia alcançar um leão e uma corça. E ele continuou correndo e procurando as pegadas. Quando ele chega num certo local, ele acha lá na frente, bem lá na frente, ele já estava bem cansado, ele para diante de um outro lago, ele não vê mais o leão, ele já não vê mais a corça, ele para, senta diante daquele rio, bebe um pouco daquela água, só que ele percebe que do outro lado do rio estava o leão. Ele pega e se esconde. Todo mundo faria isso, né? Iria se esconder, porque é um animal selvagem. O que acontece ali? O leão perdeu o faro. Sabe por quê? Presta bem atenção no que eu vou falar. Agora a gente vai entrar numa coisa gostosa. A corça, quando ela percebe que há um lago, que há uma profundeza, o que ela faz? Você não entendeu. A corça mergulha nas águas. E ela sai do outro lado. E ela se esconde. O cheiro do feromônio do medo saiu. Porque ela se escondeu. O leão perdeu o faro. O que acontece comigo? O leão sai. Vai embora. Agora que entra a parte melhor. Davi conseguiu acertar tranquilamente a corça. E escolheu a melhor parte para levar para o seu pai. Sabe o que eu tiro como exemplo nisso? Eu falei que sobre ansiedade, né? Às vezes nós somos ansiosos, escolhemos a pior parte ou o resto. Se Davi mata esse animal, essa corça lá atrás, com um leão que estava lá feroz, doido para comer aquela carne, o que ele ia levar para o pai dele? Nada. Ou vísceras ou restos mortais, era o que ia sobrar, ossos. Porque geralmente onde chega uma leoa, ataca, um leão vem, outros leões vêm, vão comendo, até acabar toda aquela carne. E Davi usou de sabedoria. Ele tirou a melhor parte para levar. Eu pergunto a você hoje,
qual é a melhor parte que você está fazendo para a sua vida nas suas escolhas? O que você tem feito para as suas escolhas na sua vida hoje, no seu dia a dia? A cada dia que passa eu vejo que eu fiz uma escolha excelente. Eu procuro a cada dia tentar melhorar como ser humano e como cristão, porque eu também não sou perfeito, mas eu tento a cada dia melhorar. E eu procuro dentro do meu ambiente de trabalho falar de Deus o tempo todo, porque eu preciso viver Deus o tempo todo. Dentro do local de trabalho é o meu carro, ali é meu escritório, ali é gabinete pastoral, ali eu sou psicólogo, ali eu sou tudo um cadinho. Hoje pela manhã, não estava no horário da EBD, eu falei, vou dar uma saidinha e tal, vou dar uma rodada, parei numa padaria no São Miguel, e Deus te leva em locais que realmente precisam pessoas ouvir de Deus. E o rapaz ali na padaria tinha um conflito dentro de casa, e tive a oportunidade de alguns minutos ali estar conversando com aquele rapaz. E às vezes você não sabe, às vezes você está passando por algum conflito na tua vida, e ele, poxa, volta aqui mais vezes. Foi tão bom bater esse papo aqui contigo de manhã, tomei um café da manhã ali na padaria e tal. Eu não estava nem com vontade de tomar café, já tinha tomado café em casa. Mas cismei de parar ali, eu falei, vou parar ali, vou abastecer o carro, eu vou parar para tomar um café, me deu vontade de tomar um cafezinho e tal, eu falei, vou tomar um café ali. E parei. E ficamos batendo aquele papo tão gostoso, e às vezes que as pessoas precisam muito mais, às vezes, de ouvir de Deus. E ter atenção no que Deus tem para falar para você. Eu preciso, todos os dias da minha vida, estar com meus ouvidos abertos para o que Deus tem que falar no meu coração, nos meus ouvidos. Porque todo o tempo, quando eu estou naquele volante do meu carro, eu posso viver conflitos e situações. Essa semana, eu até comentei com o Davis que eu passei no local lá no Rio, se eu não me engano, foi na Chatuba. Eu tive que desviar ali na Avenida Brasil, passar para o outro lado. Infelizmente, passei no local de uma área brabíssima, onde você passava um monte de rapazes com fuzil. O último, falei, Senhor, obrigado. O senhor está cegando inimigo. Chegou no finalzinho, um me abordou até muito educadamente. Pô, está indo para onde? O senhor é Uber? Falei, sim. Está indo para onde? Eu falei, do outro lado ali da Avenida Brasil. Vou pegar um passageiro. Ele, tá bom, tá bom. Falei, fiquem com Deus. E que Deus possa lhe dar a oportunidade de vida. Que Deus possa lhe dar uma oportunidade de uma vida melhor, de um plano de salvação para as suas vidas. Essa não é a escolha que Deus fez para a sua vida. Ele, pô, obrigado, vai com Deus também. Até seus inimigos, eles temem a Deus. As atrocidades da vida, sinceramente, não fiquei com medo, confesso, de coração, não fiquei com medo de passar naquele local. Mesmo porque o Waze me jogou para lá, eu nem sabia que ia cair ali. Como eu já estava, então já fui, não tinha como recuar. Então, situações vão ser criadas na sua vida em que você não vai poder recuar. Decisões vão precisar ser tomadas que muitas das vezes vai doer mais em você do que no próximo. Ah, mas você não precisa dar uma satisfação para a sociedade, nem para ninguém. Não, precisa sim. Engano seu se você acha que não. Se você é aquilo que reflete de Deus, então você tem que dar uma satisfação sim. A tua história de vida vai refletir em tudo que você faz lá na frente. Eu tenho sobrinhos, eu tenho famílias, e tudo que eu fizer vai refletir. Os meus sobrinhos, filhos do Davis, da Daniele, eles olham para nós como tios, como pais, eles acompanham o nosso legado. Seus filhos acompanham os seus legados. E todas as decisões que vocês tomarem na vida de vocês vai impactar na sua vida e também na dos seus filhos. Por incrível que pareça. Conselho que eu te dou: ore e espere a decisão de Deus. Mas, Sérgio, poxa, está demorando, está complicado ficar esperando, porque eu quero para ontem.
Eu preciso disso. A ansiedade é assim mesmo, vai gerando. Eu preciso para ontem, eu preciso para agora. Eu preciso que isso se resolva agora. É o meu processo que está lá jogado. E o juiz não joga aquele processo para cima. É o meu casamento que está uma bagunça. É minha vida espiritual que, poxa, Senhor, eu não sei nem por onde começar e nem aonde vai acabar. Nós priorizamos tanta coisa nas nossas vidas, somos tão egoístas, desculpe falar dessa forma, eu me enquadro nisso também, que esquecemos que tudo é a vontade de Deus. É tão simples viver a vontade de Deus, mas nós complicamos tanto a vontade de Deus, que Deus vai protelando. Espera aí, eu não falei que era desse jeito? Você quer ir por aí? Então tá bom. O caminho vai ser mais longo. Eu posso até te dar, mas você vai protelando. Vai protelando. Você vai protelando as bênçãos de Deus sobre a tua vida. Eu já joguei muitas bênçãos de Deus fora. Eu já protelei muitas bênçãos de Deus na minha vida. E em nome de Jesus, não faça isso com a sua, não. Eu fui aprendendo, a gente vai aprendendo, com o tempo a gente vai apanhando e vai aprendendo. A vida é uma grande lição que a gente aprende a entender a vontade de Deus sobre nossas vidas. As nossas escolhas precisam estar sobre as escolhas de Deus. Quando a gente era criança, a gente agia como criança. Os nossos pais, nós fazemos o quê? Seguir a vontade dos nossos pais. Não segue esse caminho não. Não faz isso não. Se você fizer isso, você vai apanhar. E apanhava, e não apanhava pouco não. O David sabe disso, né? David apanhava muito. Aquele ali não, foi protegido. Se deu bem. Apanhou menos. Estou brincando, foi protegido não. Minha mãe, ela não dava mole não, para nenhum dos três. Então, as suas escolhas vão impactar na sua vida. Escolhas erradas, atitudes erradas, vão te impactar todo um ciclo de uma vida. E muitas das vezes, para você regredir tudo isso, é tarde demais. Uma vez me perguntaram assim, o cara ficou meio impressionado com a minha resposta. Mas quando eu comecei a perceber que eu estava certo na minha linha de pensamento, ele perguntou assim, Sérgio, de tudo que você fez na vida, você se arrependeu ou não? Ele me perguntou 3 vezes, eu respondi, não. Me explica por quê. Eu falei, arrependimento, ele tem que ser antes de eu fazer. Ele, peraí, por quê? Eu falei, porque se eu penso em fazer algo e faço, eu não posso me arrepender depois porque já está feito. Mas se eu penso e não faço, isso é arrependimento. Eu analisei antes de fazer e vi que aquele caminho não era bom. Então, quando eu erro, aquilo não é arrependimento, é peso de consciência. Vou te dar um exemplo, bem claro que todos conhecem, o ladrão na cruz. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Ele ali o quê? Além do arrependimento, ele teve um peso na consciência de tudo que ele fez, mas ele teve tempo de se arrepender. Ele teve tempo de refletir, de raciocinar sobre os seus atos, sobre suas atitudes. Mas ele estava na cruz, ele já ia estar morto mesmo, pastor, mas e daí? Quem somos nós? Nós não somos juízes, nós não somos advogados, e nós temos o péssimo hábito de julgar, de falar, eu acho que aquele cara não foi não. Coloca-se no lugar dele, as suas atitudes e seus atos vão te levar para o céu? Você já parou para pensar? Se os seus atos e suas atitudes vão te levar para o céu, o que você tem feito para que chegar lá no final venha somar na balança e pesar mais os seus atos e as suas atitudes, para que você possa trilhar um caminho na presença do Senhor lá no céu? E eu comecei a pensar isso, raciocinar isso. Eu falei, caramba, o que eu tenho feito, Senhor,
estou falando da minha vida, para que eu possa trilhar um caminho melhor na tua presença. Em que eu tenho gasto o meu tempo? O que eu tenho feito de melhor para ganhar vidas para Cristo? Senhor, muitas das vezes eu nem falo do Senhor para minha família. Às vezes a gente senta, conversa tanto assunto, e eu falo família não só da minha casa, mas eu falo primos, outros parentes, tios e tudo mais. A gente fala tanto assunto e muitas das vezes não fala de Deus. E às vezes queremos vestir uma capa de tanta santidade. Isso eu falo de mim e de todos. E às vezes eu me pego numa situação dessa. Eu falei, poxa, eu perdi uma oportunidade de falar de Deus com um familiar meu. Caramba, a gente fala tanto assunto de futebol, política, de família, mas eu não tive, caramba, perdi a oportunidade de ganhar meu parente para Cristo. Isso tem me incomodado tanto nos dias de hoje, que eu falei, Senhor, eu tenho que mudar minhas atitudes, eu tenho que mudar minha forma de agir, eu tenho que entrar mais na tua presença. Mas não está sendo fácil, Senhor, entrar na tua presença, porque as minhas ansiedades, os meus desejos pessoais às vezes falam mais alto. Às vezes eu converso com Deus, me tranco lá no meu quarto, lá fico conversando com Deus. Eu falei, Senhor, meus desejos, as minhas ansiedades às vezes falam mais alto do que tua presença na minha vida. E eu não quero isso, Senhor, mas muitas das vezes isso tem sido mais forte do que eu. E eu peço, Senhor, que o Senhor venha de alguma forma me impactar, para que isso seja mudado, para que eu volte lá atrás no primeiro amor, para que isso possa impactar pessoas ao meu lado, que elas olhem em mim e vejam algo diferente. E é uma batalha tão grande do espiritual com o carnal, e aquilo incomoda demais. Eu acredito que vocês devam passar por isso também. Não só nós pastores, mas vocês também. Muitas das vezes nós, como pastores, não temos como, cada vez, expressar, falar, e a gente às vezes guarda. E quantos já se mataram, quantos já se suicidaram por causa disso, que às vezes não tem como expressar. Chegar lá para alguém, e às vezes você vai falar para alguém, esse alguém vai comentar com outro alguém que tem um amigo muito confiável, e é muito complicado você falar de você mesmo, abrir o seu coração para alguém, porque às vezes você acha que a pessoa pode te expor de alguma forma. Aí eu aprendi a falar mais com Deus. Eu falei, Senhor, me dá uns caminhos aí que, está difícil, está complicando. Ele me acorda de madrugada, 3 horas da manhã, para orar. Coisa que eu não fazia há muito tempo. Confesso a vocês, há muito tempo que eu não orava de madrugada. Conversar com Deus de madrugada. É um reloginho que é incrível. 3 horas da manhã, 10 para as 3, 15 para as 3, eu estou acordando. Sem celular, sem despertador, sem nada. Obrigado, Deus. Aí eu acordo, estou lá no meu quarto, estou deitado mesmo, às vezes cheio de preguiça, deitado, que muita gente já fez isso. Está lá cheio de preguiça, deitadinho mesmo. Senhor, Tu é maravilhoso. Tu veio conversar comigo aqui de madrugada, Tu tirou um tempo para mim, Deus. Eu não tenho tirado tempo para o Senhor. Caramba, Deus, olha, Tua presença aqui no meu quarto é maravilhosa, Senhor. Continua aqui, Senhor, comigo. O crente, ele é meio doido, pode parecer loucura, mas eu converso com Deus dessa forma. Permanece aqui, Senhor. A Tua presença aqui comigo é tão impactante, e parece que eu vou flutuar aqui dentro do quarto. E eu vou conversando com Deus, orando pelas pessoas. Quando eu vou olhar, já é quase 5 horas da manhã, a hora que eu tenho que levantar. Saio do meu quarto, vou tomar meu banho, trabalhar. Eu vou tão feliz, eu entro naquele carro tão feliz, eu já boto louvor, vou adorando. E todo mundo que entra no meu carro é impactado, de alguma forma. O que você tem feito para impactar pessoas? Eu orei lá atrás e falei, Senhor, eu preciso de tempo para o Senhor. Sabe o que acontece? Às vezes achamos que o tempo do Senhor é só aqui dentro da igreja.
lá fora, no seu ambiente de trabalho, na sua escola, sua vida secular, com familiares, no dia a dia. Nós temos oportunidades diversas de falar do amor de Deus sobre nossas vidas e não falamos. Eu comecei a refletir sobre a minha vida, sobre uns anos atrás, como eu era e como eu estou. Eu falei, Senhor, eu não sou 10% daquilo que eu era lá atrás. Eu preciso voltar a ser aquilo que eu era lá atrás. Porque hoje eu não sou 10% daquilo que eu era lá atrás. Aquele gás, aquela potência, aquela coisa toda. Eu falei, aonde foi parar aquele homem, Senhor? O que fez eu mudar? Você tem que fazer uma autorreflexão de você mesma. Eu falei, o que fez eu mudar? Mediante o Senhor. O Senhor não fez nada para mim que fizesse eu fazer mudar. Mas eu acho que eu fiz tanta coisa errada que veio fazer o Senhor se afastar de mim, entristecer o Espírito Santo. Esse dia eu estava orando de madrugada, eu falei, Senhor, deixa o seu Espírito Santo dormir aqui comigo, deixa ele permanecer aqui comigo. Eu não quero que o Senhor se afaste de mim, mas eu sei que eu tenho atitudes que aos seus olhos de repente não vai te agradar. Então deixa ele me incomodar todos os momentos da minha vida, todos os momentos mesmo, Senhor. Eu quero que ele me incomode. Eu quero que ele venha impactar na minha vida de forma diferente, para que eu possa vir impactar outras pessoas também. Aí eu comecei a perceber que eu estava orando menos do que antes. Eu comecei a perceber que eu estava lendo a palavra de Deus menos do que antes. E são pequenas atitudes como essa que vão te afastando da presença do Senhor e vai quebrando a tua comunhão com Deus. Imperceptível. Você vai quebrando o pacto com Deus de forma imperceptível. Davi só queria impressionar o pai dele com aquela atitude. Quer impressionar Deus? Fazer Deus levantar lá do trono, fazer assim, opa, esse aí tem atitude na minha presença. Toca lá, vai lá, toca lá em Jó. Pode tocar em tudo, não, Jó não, em tudo que ele tem. Tira tudo que ele tem. Deixa eu falar uma coisa. Você lembra que eu te falei lá no começo que eu e minha esposa éramos juntos? Pega essa senha aí, casal. A esposa do Jó foi tocada. O tudo que ele tinha eram os bens materiais. Mas quando você casa é um só corpo. Então nela o inimigo não iria tocar. Vocês vão passar conflitos juntos, quem é casado, quem é noivo, quem está preparando para casar. Vocês vão passar por momentos de dificuldades. Vocês vão passar por momentos de aflições. Mas não deixe de dobrar os seus joelhos. Intimidade com Deus faz com que você tenha visão, que você venha enxergar o óbvio, que muitas das vezes você não enxerga, porque você quer agir por sua conta própria. Então, quando você começa a tomar atitudes que você tomava no passado, que te aproxima de Deus, você percebe que coisas boas vão acontecendo na tua vida, e graduativamente Deus vai te dando a oportunidade de ganhar vidas. Não estou falando que eu estava fora da presença do Senhor, não, tá, irmãos? Não vai pensar, o pastor estava fora da presença do Senhor, estava mundano, não estava, não. Mas há um momento que às vezes você dá aquela esfriada, e eu vivi isso na minha vida. Teve um momento na minha vida que eu comecei a dar uma esfriada. Eu falei, Senhor, o que está acontecendo comigo? Eu conjecturo com Deus, eu gosto de conversar com Deus. Acho que até meu irmão percebeu isso. Entendeu? Eu às vezes sou muito calado na minha, eu absorvo muita coisa para mim. E às vezes não sou muito de falar, eu converso pouco muitas das vezes, que às vezes eu não gosto de expor tantos problemas. Mas é um erro gravíssimo isso meu, e minha esposa às vezes chama a minha atenção por isso. Não é que eu não converse com ela, mas o homem ele tem essa mania de às vezes querer absorver tudo e não conversar com sua companheira. E isso também, com o tempo, eu fui aprendendo. Eu falei, não, ela é minha companheira, é minha esposa. Por mais que isso doa nela, ela vai ter que compartilhar comigo os problemas. Eu aprendi que minha esposa é mais forte do que eu imagino.
Você vai descobrindo coisas dentro do seu relacionamento diário, conjugal e com Deus, que você fica impressionado. Até hoje eu me impressiono com as coisas que Deus faz na minha vida. Me leva a cada situação que às vezes eu fico assim perplexo, de situações que eu falo assim, Senhor, será que eu estou capacitado para isso? Será que eu vou conseguir? Às vezes eu conjecturo com Deus, eu falei, Senhor, eu não sou nada, mas eu sei que o Senhor está me capacitando, e o Senhor não vai deixar eu passar vergonha mediante essa situação, porque eu não estou aqui por mim, eu estou aqui pelo teu reino, eu estou representando, eu sou um embaixador aqui na terra, eu represento o teu reino aqui na terra. Então o que eu falar, Senhor, aqui, seja a sua palavra, o Senhor esteja me usando aqui, Senhor, diante da igreja, diante de pessoas que precisam ouvir uma realidade, um renovo na sua vida, e às vezes precisamos renovar a nossa linha de pensamento. Eu não sei como está o seu pensamento hoje, na realidade eu nem preguei, eu fiz uma palestra aqui, né? Eu não sei como está o seu pensamento hoje, como estão os seus sonhos, seus desejos, suas ansiedades, mas eu te convido a entregá-la toda na mão de Deus, que você tome uma atitude, entendeu? Que você pense assim, Senhor, ora durante chegar à tua casa, vai para o seu quarto de guerra, ou seu cantinho de guerra, que todo mundo tem um cantinho, gosta de sentar, ler, conjecturar, bater um papo com Deus, senta, olha, Senhor, está na hora de eu fazer uma reflexão sobre a minha vida, está na hora de eu começar a mudar, eu estou pensando aqui no que eu era no passado, como eu estava na tua presença, como eu estou hoje, eu preciso mudar isso, Senhor. Tem coisas da minha vida que precisa ser mudado, e eu com certeza não sou capaz de mudar sozinho, eu sou incapaz, mas com o Senhor junto comigo eu serei capaz, porque o Senhor vai somar comigo, mas eu quero, Senhor, muito mais além do que isso, além de eu mudar a minha vida, eu quero impactar vidas a poder ser mudada também. Você acha que a atitude de Davi, ao chegar com aquele pedaço de carne maravilhoso diante de seu pai, foi como? Foi impactante. Porque muitas das vezes, até no nosso seio familiar, pessoas acham que a gente nunca vai chegar a lugar nenhum, ou que nunca seremos capazes, e muitas das vezes é no seio familiar que muitas das vezes nos jogam para baixo. Não estou falando da minha família não, tá, gente? Estou falando no contexto, tá? E muitas das vezes você vai olhar assim, caramba, não acreditam em mim, mas não é para acreditar em você mesmo, não. Desculpe se eu vou te impactar com essa palavra, quem tem que acreditar em você é você mesmo. Você é a única pessoa que pode mudar todo o quadro da tua vida. Você é o único que pode mudar tudo. Por mais que te deem conselho, por mais que te mostrem o caminho, por mais que queiram te dizer que isso aqui está errado, isso aqui está certo, mas quem vai mudar tudo na tua vida é você. Então tome uma atitude. Você que não tomou uma atitude ainda diante de Deus, diante da tua vida profissional, diante da tua família, diante do teu casamento, e eu te chamo a refletir sobre isso. Pensa bem nas suas atitudes diante de Deus e coloque Deus em primeiro lugar em tudo que você for fazer na tua vida. Mas, pastor, é só uma coisa mínima, mas nas mínimas coisas que você não percebe que Deus está te abençoando para te dar o que é grande. São nas pequenas coisas que grandes coisas vão acontecer. Pequenos gestos e grandes coisas acontecem. Você pensa que eu não estou aprendendo? Não, todo dia eu aprendo um pouco mais. Não sou sabedor de tudo. Eu peço a Deus, Senhor, assim como o Senhor fez com Salomão, me dá também um pouquinho de sabedoria, para que eu possa, a cada dia, te entender, e entender o que o Senhor quer para a minha vida.
Que muitas das vezes o Senhor me desculpa, Deus, mas eu sou ignorante pra caramba com o Senhor. Eu sou uma pessoa assim meia ogra, às vezes eu não entendo, Senhor, o que o Senhor quer na minha vida. Desculpa falar dessa forma, eu estou falando de mim, tá? Não estou conjecturando, falando de vocês, não. Mas agimos muitas das vezes dessa forma. Agimos tanto no impulso, que muitas das vezes não percebemos o que Deus quer para nossas vidas. Você já parou para pensar nisso? Se você não parou, eu quero que você pense hoje. Eu vou te convidar a ficar de pé, por gentileza. Eu vou encerrar por aqui, eu não vou prolongar muito não, porque o meu horário já está esgotando. Nós vamos orar junto. Eu não vou te convidar a vir aqui na frente, porque eu acho que a maioria aqui todos são evangélicos, mas se você se sentir à vontade, pode vir. Entendeu? Pode vir, mas venha com convicção de falar assim, Senhor, essa atitude que eu estou tomando de ir lá na frente é um pacto de mudança. E eu quero fazer essa mudança na minha vida. Eu quero, a partir de hoje, Senhor, fazer um pacto contigo. Eu quero mudar todo o meu eu. Tudo aquilo que hoje não é aquele homem ou aquela mulher do passado, eu quero mudar. E quando eu estiver orando aqui, se você se sentir à vontade, pode vir. Senhor, a Tua palavra nós temos que esconder no nosso coração. Mas todo gesto, toda atitude, Pai, ela tem que vir de Ti, Senhor. E nós precisamos entender, ó Pai, que tudo aquilo que vem impactar as nossas vidas, ó Pai, ela é vinda por amor, ela vem pelo Senhor, Pai. Então, Pai, trabalha nessa noite aqui, não só a minha mente, meu coração, meu psicológico, mas trabalha também o dos meus irmãos, para que juntos viemos impactar novas vidas, para que juntos viemos entender qual é o Seu objetivo em nossas vidas, Senhor. Pai, muitas das vezes, ó Pai, negligenciamos a Tua vontade sobre as nossas vidas, ó Pai. Pai, eu não quero mais negligenciar a Sua vontade sobre a minha vida, nem a dos meus irmãos, ó Pai. Mas eu quero, Senhor, que Tu venha mudar, ó Pai, o meu ser. Venha fazer com que eu volte ao primeiro amor. Venha mudar, ó Pai, meus gestos, minhas atitudes, tudo aquilo, ó Pai, que não agrada ao Teu coração, ó Pai. Pai, que tudo que eu possa fazer da agora para frente, os meus irmãos, ó Pai, chegue até o Teu trono da graça como incenso suave, ó Pai. Ó Pai, que nós sejamos um pacto eterno diante de Ti, para que nós possamos chegar um dia na Tua presença, Senhor, e falar assim, poxa, valeu a pena, Deus, valeu a pena demais, Senhor, estar na Tua presença, viver a Tua presença, Pai, é infinitamente maravilhoso, ó Pai, sentir a Tua presença diante de nós. Pai, nos abençoa de maneira poderosa, Pai. Eu sei que muitas das vezes, ó Pai, eu não tenho o direito de Te pedir nada, Pai, mas a Tua misericórdia é tão grande, tão infinita, Senhor, que Tu olha para nós com um olhar de misericórdia, Tu olha para nós com um coração tão puro, tão bondoso, e nos abençoa, Pai. Tu nos abençoa de uma maneira tão poderosa e muito mais grande do que aquilo que imaginamos, pensamos, desejamos, ó Pai, mesmo sabendo, Senhor, que não somos merecedores daquilo, mas o Senhor nos dá pelo Seu amor, Pai. Então, Pai, o mínimo que eu Te peço, Pai, que Tu venha mudar o nosso caráter espiritual, que Tu venha mudar a nossa posição diante de Ti, Pai, a começar por mim, a começar por nós, que Tu venha nos dar, ó Pai, cada dia mais uma aliança forjada diante de Ti, ó Pai, que Tu venha, Senhor, impactar o mundo com a nossa presença, só que nós sejamos luz para o mundo, e que nós venhamos sair, ó Pai, essa noite daqui de forma diferente, que nós venhamos sair daqui, ó Pai, convicto do nosso pacto, ó Pai, diante de Ti, e que esse pacto, que essa aliança nunca seja quebrada, ó Pai. Pai, derrame sobre nós a Tua unção, derrame sobre nós o Teu sangue carmesim, ó Pai. Quebra todo laço do inimigo,
Derruba, ó Pai, toda tentativa, ó Pai, do inimigo sobre os nossos caminhos, sobre os nossos sonhos, sobre os nossos objetivos, ó Pai. E que nossos sonhos, ó Pai, sejam os seus sonhos sobre as nossas vidas. E que Tu venha nos abençoar de maneira grandiosa. Em nome de Jesus. Amém.